Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Glória a Deus. Pode assentar, dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, é muito bom estar na presença do Senhor. É muito bom estar na casa do Senhor. É muito bom servir ao Senhor. É muito bom cantar louvores ao Senhor. E é maravilhoso poder sentir a sua presença em nossas vidas, não é verdade? Vamos refletir um pouco sobre a palavra do Senhor nessa hora, sem perda de tempo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler um versículo, depois nós leremos alguns versículos do 18. As crianças de 2 a 10 anos podem subir para a salinha. Deus abençoe vocês que ainda estão aqui. Aleluia. Aleluia. Pessoal do som aqui, se quiser descansar um pouquinho, depois eu chamo vocês, que a gente já vai meditar na palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 1, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, e que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá senão segundo a minha palavra. No versículo 18 diz o seguinte: e sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Dá uma caminhada aí no próprio capítulo 18, lá no versículo 41. Vamos continuar lendo essa palavra em nome de Jesus. Diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do monte Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu servo: sobe agora, e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse Elias a ele: sobe, e disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus nesta hora. Espírito Santo, nós estamos diante do Senhor. A tua palavra ela foi lida, Senhor. Nosso coração, a nossa mente, ela está preparada a ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração nesta noite. Portanto, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que venha visitar, ó Deus, essa comunidade, esta igreja, os teus filhos e tuas filhas, de maneira especial nesta noite. A mim também, ó Deus, que falo contigo, para que possamos ser ministrados pelo Senhor e o nosso coração seja impactado por essa palavra. E essa palavra possa produzir em nós vida, possa produzir cura, possa produzir libertação, possa produzir transformação em nossa vida, para que o nome do Senhor ele seja exaltado, seja glorificado neste lugar. Pedimos ao Senhor também a cobertura do teu sangue, ó Deus, sobre as nossas vidas. Ó Deus, que nenhuma ingerência contrária, tudo aquilo que vem para roubar a semente, tudo aquilo que vem para roubar a nossa atenção, nós declaramos agora pelo poder do nome de Jesus Cristo, desfeito, amarrado, aniquilado, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado através de tudo aquilo que o Senhor fará no nosso meio nesta noite. Assim oramos. Amém. Amém.
Queridos, nós lemos um texto muito conhecido, um texto que até mesmo foi cantado aqui agora pelos irmãos do Ministério de Louvor, quando fala sobre essa história do povo de Israel. O povo de Israel, durante um tempo, eles estavam sendo governados pelo seu 7º rei, chamado Acabe, um homem que não se desviava do mal. Antes ele tinha prazer em praticar o mal. A Bíblia conta que esse homem, no final do capítulo 16, diz que ele fazia tudo o que era mal aos olhos do Senhor, e além do mais, que ele tinha uma classificação terrível no céu, diante do nosso Pai, que ele era considerado o pior rei que Israel já tinha tido até aquele tempo, o pior rei da sua história. E nós vemos que quando esse homem, um homem que politicamente ele era um homem forte, muito poderoso, mas ele era fraco na sua moralidade pessoal. Ele deixou-se contaminar com as coisas que estavam à sua volta. Ele procurou o envolvimento com pessoas que não deveria se envolver. Quando ele foi casar com uma mulher que não tinha nenhuma ligação com o povo de Israel, uma mulher que não adorava o mesmo Deus de Israel, mas que se curvava e que se prostrava a Baal, adorando, erigindo altares para Baal e fazendo com que a nação de Israel se perdesse. Através dessa mulher, Acabe, ele perseguiu o povo de Deus, ele aniquilou, ele matou, ele fez com que aquele povo, de alguma forma, eles procurassem fugir, esconder em cavernas, para que não fossem mortos, porque ele tinha que satisfazer os desejos do seu coração e agradar o coração demoníaco da sua esposa. Mas nós sabemos, irmãos, que mesmo diante das adversidades, mesmo diante de lutas, mesmo diante de grandes provações, mesmo diante de circunstâncias que muitos de nós imaginamos que não somos capazes de superar, há homens e mulheres de Deus que não se curvam diante dos adversários, diante das lutas, diante das provações. E esse homem, apesar de estar praticando mal contra o povo de Deus, ali existiam pessoas que não negaram a sua fé e que permaneceram firmes e fiéis ao Deus de Israel. E entre essas pessoas existia um homem chamado Elias, um homem que andava com Deus, um homem que seguia os preceitos e o ensinamento da palavra do Senhor. E Deus, através da boca desse homem, ele liberou uma palavra para que fosse executado juízo sobre a nação de Israel, que andava em desobediência e idolatria. E ele liberou uma palavra que nós lemos lá no versículo 17, no capítulo 17, versículo 1, quando ele disse que o Senhor vivia na sua vida, e que Deus de Israel, cuja face ele estava presente diante dela, mandava lhe dizer que não haveria chuva e nem orvalho sobre a terra durante um tempo. E a nação de Israel foi assolada diante dessa palavra do profeta Elias. Foi assolada com uma grande sequidão, com uma grande seca. E nós sabemos que onde não há chuva, onde os céus não se abrem para abençoar com a chuva a terra, a escassez ela começa a bater a porta, as dificuldades começam a bater a porta, a fome começa a bater a porta, e a nação de Israel começou a vivenciar essas dificuldades. Mas nós vemos que Deus, ele tem os seus propósitos para trabalhar nos corações daqueles que desobedecem ao Senhor. Deus tem os seus propósitos para atrair de volta a ele aqueles que deixam os seus princípios e os seus decretos de lado. E Deus começou uma grande obra naquele lugar, através da sequidão que estava estabelecido, fazendo com que aquele povo, de alguma forma, eles pudessem perceber que eles dependiam, eles precisavam voltar-se para o Senhor e reconhecer que haveria um Deus, o Deus de Israel era o Deus poderoso que podia mudar as suas histórias. E nós vemos, amados, que Elias, mesmo diante dessa adversidade, mesmo diante da nação de Israel vivendo esse tempo difícil, e assim acontece comigo e com você, quando ele estava vivendo essa grande dificuldade, Deus, através da sua misericórdia e da sua bondade, estava cuidando da vida de Elias. E ele começou a experiência, a viver momentos onde ele via a mão poderosa do nosso Deus cuidando da sua vida. Após declarar que sobre a nação de Israel não choveria, Deus pediu ou o orientou para que ele fosse até o ribeiro de Querite e pudesse ali permanecer,
porque Deus iria cuidar, ia zelar, ia protegê-lo naquele lugar durante aquele período de seca. E nós vemos que Deus é tão maravilhoso, tão fiel, que a despeito das adversidades, das lutas, Elias obedeceu e ouviu a voz do Senhor, se dirigindo àquele lugar, para que ele pudesse ser cuidado pelo Senhor, para que ele pudesse ser protegido pelo Senhor, para que ele pudesse ser acolhido pelo Senhor. E Deus deu uma demonstração de fidelidade, como deu a ele, dá a mim e a você, quando nós estamos firmes diante da sua presença, providenciando a provisão necessária para ele, em todos os dias da sua vida. Israel estava vivendo momentos difíceis, de dificuldade, mas para Elias não faltou o pão, para Elias não faltou a carne, para Elias não faltou a água, porque o Deus de Israel estava com as suas mãos estendidas sobre a sua vida, e ele pôde ali ser sustentado pelo Senhor. E talvez você aqui nesta noite esteja passando por um momento de adversidade, um momento de sequidão, um momento de dificuldade, um momento de escassez em alguma área da sua vida. Eu quero desafiar a você nesta noite a abrir o seu coração para a palavra de Deus. Elias, ele só foi abençoado, ele só prosperou, ele só vivenciou o milagre na sua vida, porque ele sabia em que ele cria, porque ele tinha a convicção e a certeza de que a mão de Deus estava estendida sobre a sua vida ali no Querite. E o Deus de milagre opera milagre na vida operou milagre na vida de Elias e vai operar na sua vida também. Ele vai mandar sobre a sua vida a água necessária, ele vai mandar para você a provisão necessária, e você verá no final dessa grande luta que você está enfrentando, que a despeito de todas as histórias terríveis que estão à sua volta, o Deus de Israel esteve com a sua mão estendida sobre você, e você pôde desfrutar de coisas maravilhosas e extraordinárias. Elias ficou mais de um ano ali no ribeiro de Querite, experimentando o maná que Deus estava enviando para ele no amanhecer e no entardecer. Mas há momentos que Deus, através dos seus propósitos, através dos seus planos, ele faz mudanças, porque o Deus que eu e você servimos, ele é um Deus que está sempre em movimento. Ele nunca está parado, ele nunca está congelado, ele nunca está sem fazer alguma coisa, e ele estava em movimento, e ele está sempre em movimento, e ele está levando a gente para situações para que nós possamos estar sempre reconsiderando aquilo que porventura nós tenhamos falhado. Ele está sempre trazendo ao nosso coração, a nossa mente, a expectativa, a esperança, para que nós possamos estar firmes com os nossos olhares firmemente nele. E Elias teve uma experiência maravilhosa, quando Deus tirou ele daquele lugar, após secar as águas do ribeiro de Querite, e levou ele para um outro lugar, aproximadamente a 32 quilômetros dali onde ele estava, em Sidom, em Sarepta, para que ele pudesse estar buscando ajuda e o suprimento necessário para a sua vida. E é engraçado, meus amados, o nosso Deus, ele sempre surpreende os seus filhos. Elias, ele estava vivendo um momento de dificuldade, porque ele estava indo para um lugar para procurar uma mulher viúva, segundo a orientação de Deus. Ele não estava indo para ali para procurar o empresário mais bem sucedido daquela cidade. Ele não estava procurando ali naquele lugar o político mais abastado daquela cidade. Ele não estava procurando ali a igreja mais próspera daquela cidade. Mas Deus deu uma orientação a ele, que ele buscasse ajuda com uma mulher viúva que não tinha o seu marido para ser o provedor na sua casa. Uma mulher que num tempo de escassez, de dificuldade, ainda tinha o seu filho para saciar a fome. E Elias obedeceu à voz do Senhor, e ao procurar aquela mulher, ele teve a oportunidade de mais uma vez ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida. E é importante destacar aqui, meus amados, que quando nós, a despeito daquilo que nós projetamos, daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós desenhamos para as nossas vidas, nós precisamos estar sensíveis a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, para que aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, a bonança do Senhor venha sobre nós, e a provisão vem de maneira tal que não nos falta nada. E por isso nós entendemos que Deus levou Elias ali para mostrar para ele que, a despeito das adversidades do momento terrível que aquele povo estava vivendo, ele, através daquela mulher viúva, ele estaria providenciando o alimento para ele. E aquela mulher foi desafiada a dar de comer ao profeta.
E ela iniciou um diálogo onde ela disse para ele que tinha água, que estava buscando água, que estava catando gravetos, que estava procurando forma de fazer um bolo e depois morrer porque não tinha mais nenhum alimento. Mas ela também entendeu e reconheceu e viu na face de Elias a presença do Deus Todo-Poderoso. E quando as pessoas veem a presença do Deus Poderoso na sua face, essas pessoas, elas são mudadas, elas são transformadas, a sua história também muda, porque sempre da boca do homem e da mulher de Deus há uma palavra de vitória, há uma palavra de esperança, há uma palavra de transformação, há uma palavra de salvação, há uma palavra que traz àquela pessoa a expectativa de experimentar aquilo que Deus está fazendo na vida do homem de Deus, que Deus vai fazer na sua vida. E Elias tinha essa presença de Deus na sua vida. E essa mulher obedeceu aquilo que o profeta o orientou, preparou o alimento para ele. E é importante destacar que quando nós vemos as pessoas obedecendo aquilo que Deus direciona que eles façam, o milagre acontece na sua vida. E aquela mulher, durante aproximadamente 2 anos e meio, ela pôde ver a provisão e a janela do céu aberta sobre a sua casa, quando a farinha da panela não acabou, quando o azeite da sua botija não secou, porque a mão de Deus estava sobre a vida de Elias, a mão de Deus estava sobre a vida daquela viúva, a mão de Deus estava sobre a vida do seu filho, e eles puderam experimentar grandes coisas da parte de Deus naquele lugar. Mas a despeito das bênçãos, das vitórias, da provisão, da bonança de Deus nas nossas vidas, essa mulher, assim como eu e você, enfrentou adversidade, enfrentou provação. E ela passou por um momento de dificuldade, de luta, quando ela perdeu o seu filho. O seu filho morreu, mas ela confiava que o Deus que estava na vida de Elias podia trazer a vida ao seu filho novamente. E isso aconteceu porque Elias confiava que o Deus que ele servia era um Deus que podia trazer a vida ao morto. Era um Deus que podia trazer luz às trevas, é um Deus que podia fazer brotar água de onde não havia água, é um Deus que poderia fazer coisas extraordinárias e miraculosas na sua vida e na vida de outros, porque Ele é um Deus que pode fazer todas as coisas. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus do impossível. A palavra diz lá em Lucas 1:37 que porque para Deus nada é impossível. E talvez você entrou aqui nesta noite com situações e com questionamentos e com lutas que você tem falado para Deus: Senhor, isso não compete a mim, isso não cabe em minhas mãos, eu não tenho força para resolver. Eu quero que você creia nesta noite. Há uma palavra da parte de Deus para você, que é a vitória liberada no céu, para que a sua vitória seja entregue na sua vida nesta noite, porque você semeando fé diante do Senhor, você certamente colherá os seus milagres. Aleluia, louvado e bendito o nome do Senhor. E o profeta, irmãos, ele experimentou essas experiências do cuidado e do zelo de Deus, e prosseguindo na sua jornada, Deus liberou uma palavra para ele, para que ele fosse até Acabe, depois de 3 anos, e declarasse para Acabe que haveria chuva sobre aquele lugar. Vocês imaginam a alegria do coração de Elias, de poder voltar àquele povo e mostrar para eles que o Deus que estava na vida dele, que tinha cerrado os céus, ele estava na vida dele para liberar os céus, uma chuva abençoada sobre aquela nação. E Elias foi para levar essa boa nova ao rei Acabe. E ele foi apresentar-se diante de Acabe. Mas antes disso, ele quis dar a prova àquele povo que estava com o coração tão endurecido, servindo a Baal, se curvando a Baal. Ele quis dar uma prova de que verdadeiramente o Deus de Israel era poderoso. E ele pediu àquele povo, e ele convocou aquele povo para que eles estivessem diante da presença do Senhor no Monte Carmelo. E que erigisse ali altares, altares para Baal e altares para os deuses de Israel. E foi colocado diante deles ali aqueles altares. E muitas coisas aconteceram. E Elias deixou em aberta a possibilidade para que eles pudessem clamar primeiro ao seu Deus. E nós vemos, irmãos, que não há outro Deus senão o nosso Deus. Não há outro Deus senão o nosso Deus. É por isso que eu e você, nós estamos aqui nesta noite. Elias viveu essa experiência quando ele pôde desafiar os profetas de Baal. Eram 450, ele tinha chamado mais 400, mas segundo o texto foram somente 450 que se apresentaram. E ele estava sozinho naquele lugar,
mas eu tenho a certeza, e essa certeza precisa estar no meu e no seu coração, que 450 com Baal, eles não são nada, mas um sozinho com Deus de Israel, ele é mais do que vencedor. Eu e você precisamos entender isso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós, irmãos, entendermos essa verdade na nossa vida, não haverá luta, não haverá provação, não haverá tribulação, não haverá morte, não haverá nada que nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque sobre todas essas coisas eu e você somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E Elias teve essa experiência diante do profeta de Baal, e ele pôde ver que ao clamarem durante toda a manhã, durante toda a tarde, e Baal não responder, ele clamou ao Deus dos céus, e o Deus do céu abriu as janelas do céu sobre eles. Aleluia. E derramou fogo. E o altar que Elias já tinha consertado novamente, porque eles já haviam derrubado. Elias tinha consertado e jogado muita água, a ponto de molhar tudo que estava sobre o altar, inclusive enchendo os regos em volta de água. Quando ele orou, com uma palavra, Deus abriu os céus e mandou fogo e destruiu o holocausto, o altar, e consumiu tudo, e não sobrou nada, e ficou cinza sobre cinzas. E aquele povo que tinha Elias como perturbador de Israel, aquele povo que se curvava diante de Baal, eles reconheceram que o Deus de Elias era o único Deus verdadeiro e poderoso que podia operar milagre. Se você confia e crê nesse Deus, dê um glória a Deus a Ele. Após essa vitória maravilhosa, e após essa experiência maravilhosa vivida por Elias, ele se dirige a Acabe para liberar uma palavra de que Deus havia falado com ele. E ele diz para Acabe que ele deveria subir, comer e beber, porque ele estava ouvindo o ruído de uma grande chuva. Quando Elias procurou Acabe para passar essa mensagem, Acabe havia passado o dia todo, juntamente com os profetas de Baal, clamando por um milagre na sua vida. E Elias, com uma palavra, Deus o ouviu, e ele foi diante de Acabe pedindo que ele pudesse cuidar das suas condições físicas, porque a sua espiritual estava zerada, e que ele deveria se alimentar, comer e beber, porque ele já estava ouvindo o ruído de uma grande chuva. É importante destacar, irmãos, que não estava chovendo. O homem ou a mulher de Deus, quando confia na palavra do Senhor, ele não precisa ver sinal no céu. Ele não precisa esperar alguma coisa terrestre acontecer, para que ele possa crer no milagre de Deus. Eu e você estamos aqui nesta noite sendo desafiados pelo Espírito Santo de Deus a não ficar olhando a circunstância, não olhar nem para a esquerda nem para a direita, não olhar para as tempestades, não olhar para o céu, mas olhar para a sua palavra. Elias, ele confiou na palavra do Senhor e ele deu um passo, certo de que choveria, quando ele disse que Acabe poderia comer e beber, porque ele já ouviu o ruído de uma grande chuva. Você imagina um homem no deserto, você no deserto, 3 anos sem chover, e você liberar uma palavra dessa confiando de que o seu Deus, ele é fiel, e é verdade, o Deus que eu e você servimos, ele é fiel. Ele, quando libera uma palavra, a palavra dele se cumpre, porque ele não é filho do homem. Ele não é filho do homem, ele é Deus. Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. E Elias se dirigiu ao monte com a expectativa maravilhosa e com a confiança absoluta de que iria chover, porque ele já ouviu o ruído de uma grande chuva. E essa tem que ser a minha e a sua expectativa em relação a recebermos os milagres do Senhor para a nossa vida. Se você quer milagre do Senhor na sua vida e na sua casa,
você precisa crer tão somente na palavra do Senhor. Assim, queridos, como um agricultor, quando ele pega a melhor semente, ele escolhe a melhor terra, quando ele semeia na convicção e na certeza de que a chuva cairá e ele fará uma grande colheita, eu e você precisamos semear fé com convicção de que nós vamos colher grandes milagres da parte do Senhor. Porque quando nós fazemos isso, irmãos, nós começamos a ouvir o ruído da grande chuva que virá sobre nós. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós começamos a ver as coisas acontecendo da maneira diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver. Porque o nosso Deus, Ele trabalha em silêncio. Ele não precisa falar para nós como Ele está agindo. Ele simplesmente está trabalhando. No início da mensagem, da reflexão desta noite, eu disse que o nosso Deus, Ele está sempre em movimento. Por isso Ele faz as coisas acontecer. Enquanto nós estamos diante da presença dEle, Ele está guerreando as nossas guerras. Enquanto nós estamos diante da presença dEle, Ele está pelejando as nossas pelejas. Enquanto nós estamos diante da presença dEle em oração, em adoração, Ele está liberando uma palavra de cura lá na nossa casa, para aquele familiar lá enfermo no hospital. Enquanto nós estamos diante da presença dEle, nós vemos o agir e o mover dEle em nossas vidas. Por isso nós temos que semear fé. E para nós semearmos fé, nós temos que ter a convicção de que tipo de fé nós estamos investindo diante da presença do Senhor. Em outubro do ano passado, nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui o pastor Celeste ministrando sobre 4 níveis de fé. Uma fé que não existe, uma pequena fé, uma grande fé e uma fé sobrenatural. E eu quero citar rapidamente para que nós possamos refletir nesta noite 3 tipos de fé que pode impactar e mudar a nossa vida, sobretudo se nós pegarmos e assimilarmos ao nosso coração o último item que eu vou destacar para cada um de nós. A palavra de Deus diz da história de um homem que, ao ouvir Jesus, ou ver Jesus andando sobre as nuvens, quando os discípulos estavam em alto mar enfrentando uma grande tempestade, uma grande adversidade, eles foram diante de Jesus, e Jesus estava indo diante deles, andando sobre as águas, e eles enfrentaram uma grande adversidade, um grande temor, um grande medo, porque alguém estava andando sobre as águas. Eles pensaram que era alguém que estava vindo, era um fantasma. E Jesus se apresentou para eles, dizendo para que eles não temessem, porque Ele era o Senhor dos exércitos. Irmãos, quando Pedro ouviu essa coisa com a sua peculiar coragem, Pedro disse para ele: se tu és o Senhor, permita que eu vá até a ti, andando sobre as águas. E Jesus disse para ele: venha, pode vir. E ele veio caminhando na direção do Senhor Jesus, e ele estava aproximando do Senhor Jesus, e olhando para Jesus, e caminhando de direção a Jesus. Mas quando ele começou a olhar o mar que estava revolto, quando ele começou a olhar o batido das ondas, quando ele começou a olhar as dificuldades, ele começou a afundar e começou a clamar a Jesus para que o salvasse. E às vezes nós enfrentamos adversidades e lutas e passamos por situações parecidas com a de Pedro, porque nós estamos olhando para Jesus, e de uma hora para outra nós começamos a olhar os problemas, nós começamos a olhar as dificuldades, e Jesus chama a nossa atenção para que nós voltemos o nosso olhar para Ele. E Pedro voltou a olhar para Jesus. Jesus resgatou, colocou dentro do barco, liberou uma palavra para eles, para que o mar se acalmasse, e disse para ele: homens, por que tão pequena fé? Homem de pouca fé, por que você duvidou? É isso que eu e você precisamos entender nesta noite. Quando nós estivermos enfrentando adversidades que nos assusta, que nos atemoriza, nós precisamos confiar na palavra que foi ministrada ao nosso coração na quarta-feira na célula. Não turbar o nosso coração. Crede em Deus e crede também em Jesus Cristo. Eu e você precisamos fazer isso para que nós possamos romper diante das adversidades e alcançar a vitória para a nossa vida. Mas há uma outra experiência maravilhosa também, de um homem que tinha uma grande fé, um homem que estava vivendo um tempo difícil na sua vida, porque ele estava correndo o risco de perder o seu servo amado. Essa passagem está lá em Lucas capítulo 7, do versículo 1 a 10, lá em Cafarnaum. Um certo centurião que tinha o servo do centurião que ele tanto amava, estava passando por dificuldade. E ele pediu aos anciãos que fosse até Jesus, e pedisse que Jesus viesse até ele e os abençoasse, e fizesse algo sobrenatural, e trazesse cura para a sua casa ou para a vida do seu servo.
Mas em um determinado momento, esse homem entendeu que ele não era digno de receber a pessoa de Jesus na sua casa. E mandou alguns jovens a dizer a ele: Senhor, não precisa ir, porque eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. E Jesus foi. E Jesus, entendendo e ouvindo essa palavra, ele liberou uma palavra de cura sobre a vida daquele homem. Mas aproveitou essa oportunidade para ensinar aquelas pessoas que estão à sua volta, estavam à sua volta, dizendo cada um deles: vistes, não há fé tão grande em Israel como a deste homem. Um homem que está precisando da intervenção, a minha intervenção na sua vida. Ele reconhece que eu não preciso ir à sua casa, mas basta apenas uma palavra e o seu servo ficará curado. Essa é a verdade que nós precisamos ter. Esse é o tipo de semente que nós precisamos ter nas nossas mãos, de uma grande fé para que o milagre aconteça na nossa vida. Esse homem creu na palavra de Jesus e voltou para sua casa e encontrou o seu servo curado. O que você veio buscar aqui nesta noite da parte do Senhor? Creia que o Senhor, Ele está aqui nesta noite. Talvez você esteja aqui pela primeira, segunda, terceira, quarta, sétima vez, fazendo todos os elos da campanha, ou fez outras campanhas, e o milagre ainda não chegou na sua casa ou na sua vida. Eu quero desafiar a você a confiar e crer na palavra do Senhor, como esse centurião creu, porque o milagre aconteceu na sua casa, e certamente o milagre vai acontecer na sua vida e na vida da sua família, para a glória e louvor do seu santo nome. E para encerrarmos, nós temos um terceiro nível de fé, que é a fé sobrenatural. Em Mateus 21, a partir do versículo 21, conta a história de que o Senhor Jesus, juntamente com seus discípulos, estavam saindo de Betânia. E Jesus sentiu fome, e ele, ao aproximar de uma figueira, ele procurou fruto naquela figueira, e não a encontrando, ele lançou uma palavra de que ela secaria e jamais ela daria fruto. E imediatamente aquela figueira secou. A Bíblia diz que os discípulos do Senhor Jesus, eles ficaram assustados, eles ficaram aterrorizados. E Jesus aproveitou essa oportunidade para ministrar ao coração deles, dizendo: por que vocês estão assustados? Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês poderão fazer muito mais do que isso. Vocês poderão dizer a esse monte: lança-te ao mar, e assim acontecerá. Essa fé sobrenatural que vai fazer a diferença na vida de vocês. Se vocês crerem, vocês verão a minha glória. Se vocês fizerem da forma que eu estou falando, crendo no Senhor, em mim, coisas extraordinárias acontecerão. E aqueles homens, de maneira maravilhosa, de maneira grandiosa, eles começaram a crer no Senhor. E a palavra diz que o Senhor Jesus Cristo deu uma última orientação para ele: que tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, assim acontecerá. E eu e você, meus amados, precisamos ter essa convicção, essa certeza de que o Deus de milagre, Ele está aqui nesta noite. E que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos aos problemas que assolam a nossa vida, que traz a tristeza ao nosso coração, para que eles partam em retirada, e assim acontecerá para a glória e o louvor do nome do Senhor. Queridos, nós vimos durante essa reflexão que Elias, ele foi diante do Senhor e liberou a palavra para Acabe, confiando de que Deus de Israel o honraria. E ele teve uma atitude maravilhosa quando ele foi para a presença do Senhor no Monte Carmelo e curvou-se diante do Senhor para que o milagre acontecesse naquele lugar. E ele teve algumas atitudes interessantes para que nós possamos aprender e colocar em prática na nossa vida. Apesar dele ter a promessa de Deus sobre a sua vida de que haveria chuva, ele não foi comemorar juntamente com Acabe. Ele permaneceu no monte curvado diante da presença do Senhor. Ele estava orando, ele estava clamando, ele estava intercedendo, ele estava chorando. A Bíblia diz que ele estava ajoelhado com a sua cabeça entre os seus joelhos, numa posição de rendição diante do Senhor. E eu quero desafiar a você nesta noite a sair daqui, certo de que você tem promessa da parte de Deus na sua vida.
Mas você precisa colocar-se na posição diante do Senhor. Você precisamos entender isso, que é um coração contrito e quebrantado diante da presença do Senhor, que Ele não desampara, que Ele não despreza jamais. É por isso que muitas pessoas navegam em oceanos de grandes vitórias, de grandes bênçãos, e às vezes nós ficamos olhando e perguntando para Deus, por que isso acontece com o meu irmão que está ao meu lado e não acontece comigo? Por que isso acontece com alguém da minha família e não acontece comigo? É porque muitas das vezes, apesar de nós termos promessas da parte de Deus na nossa vida, apesar de termos promessas da parte de Deus na nossa família, nós não estamos na posição que nós deveríamos estar para recebermos o milagre de Deus nas nossas vidas. Por isso eu desafio a você nesta noite a sair daqui com uma mentalidade diferente, crendo que o Deus dos exércitos, o Deus poderoso, Ele está ensinando a cada um de nós a termos uma fé sobrenatural na sua pessoa, crendo de que Ele está operando, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a palavra que Ele liberou sobre nós, ela não será cumprida na pessoa que está sentada do nosso lado, mas ela se cumprirá em nós, para que o seu nome e o seu nome seja exaltado para todo sempre. E para isso, irmãos, nós precisamos ter essa atitude de rendição ao Senhor, uma atitude de perseverança, como Elias teve, quando ao primeiro momento da palavra do Senhor, ele orou ao Senhor e o céu se rasgou e desceu fogo, mas no segundo momento, quando ele foi orar para que se chovesse sobre a terra, durante 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ele foi surpreendido com a palavra negativa do seu servo, que foi lá e não viu nenhum sinal de chuva diante do mar Mediterrâneo, mas ele perseverou, ele continuou orando, ele continuou aclamando, e às vezes muito de nós não alcançamos o milagre, porque nós não damos apenas o último passo para conquistarmos aquilo que Deus tem para nós. E eu tenho a certeza que nesta noite nós vamos observar isso, nós vamos aprender com Elias, que nós precisamos ir olhar uma vez, e olhar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5, 15, 30 vezes, sabendo de que o Deus que prometeu, Ele vai cumprir a sua palavra na nossa vida. E você está aqui nesta noite, na certeza de que Ele vai fazer a diferença, Ele vai cumprir a sua palavra, e os seus inimigos verão que há um Deus poderoso agindo e trabalhando em seu favor. Por isso, meus amados, Elias perseverou até a 7ª vez, e eu desafio a você a perseverar diante do Senhor, assim como tantos outros, como a igreja primitiva, como Noé, como Jó, que enfrentou dificuldades, foi tocado nas coisas mais preciosas da sua vida, mas eles não olharam para a circunstância, não olharam para as perdas, e olharam somente para o céu, porque sabia que era de lá que vinha o seu socorro. A palavra de Deus diz que quando nós olhamos para o céu, quando nós elevamos o nosso olhar para Ele, o nosso socorro vem, porque Ele criou os céus e a terra. Precisamos nos posicionar diante dele com perseverança, precisamos nos perseverar diante dele com confiança absoluta, sabedores de que ele é um Deus, cuja palavra nós exaltamos, e nele nós botamos nossa inteira e total confiança. E para isso, irmãos, a Bíblia diz, através do profeta Jeremias, que bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga e nem deixa de dar fruto, porque essa é a palavra daqueles que permanecem fiéis e confiantes no Senhor. E eu tenho a certeza e a confiança absoluta que o Deus de milagres, Ele está aqui nesta noite. E o pessoal do louvor vai subir aqui, nós vamos cantar uma canção enquanto eu vou finalizar. De que se nós tivermos a perseverança de Elias, a confiança que Elias teve de que de alguma forma a resposta viria, e a convicção de que o Deus de Israel não o deixaria na mão, nós iremos ver e aprender que os milagres acontecerão na nossa vida. Elias viu o mover de Deus e a glória do Senhor se manifestou naquele lugar, e ele viu o grande milagre acontecendo. E eu e você precisamos ter essa convicção de que Deus, Ele está presente aqui nesta noite para liberar a sua virtude sobre nós, para derramar a sua bênção sobre nós, para fazer algo extraordinário na minha vida, na sua vida e na sua família. Mas para isso nós precisamos ter a convicção de que Ele está poderoso, que Ele está presente neste lugar.
E eu quero desafiar a você nesta hora. Se você tem a convicção de que Ele está presente neste lugar, assim como aquela mulher do fluxo de sangue que tinha a convicção de que se ela apenas tocasse nas vestes do Senhor, ela seria curada, como a Chayenne ministrou aqui na sexta-feira. Eu quero desafiar você a se colocar de pé. A presença de Deus, ela é neste lugar. Elias, ele foi perseverante, ele tinha confiança no Senhor, ele tinha convicção de que iria chover. E eu e você precisamos estar numa posição não diferente dessa, porque quando nós fazemos isso, o milagre de Deus vem na nossa vida. E você está aqui nesta noite porque eu tenho certeza que você confia no Senhor. Porque o Senhor, Ele é o seu ajudador. E Ele sendo o seu ajudador, você não tenha que temer o que pode fazer o homem. Você precisa crer que Deus, Ele está aqui nesta noite. E que a fé que você tem semeado nessa terra fértil do mundo espiritual, confiando que o Deus do céu vai derramar chuva sobre a sua vida. E o milagre vai acontecer. Você que está aqui nesta noite precisa entender que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Você precisa crer que tudo é possível àquele que crê. Não há adversidade, não há luta, não há provação, não há barreira que esteja diante de nós que não sejamos capazes de transpassar quando o Deus dos exércitos está seguro na nossa mão. A palavra de Deus diz, amados, que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer na nossa vida, na minha vida e na sua vida, infinitamente mais do que aquilo que eu e você podemos pensar ou pedir. Você precisa crer nessa palavra. A Bíblia diz que aqui as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiram o coração do homem, são a coisa que Deus preparou para os filhos, seus filhos que Ele tanto ama. Vamos cantar ao Senhor. Feche os seus olhos. E faz chover. Faz chover, Senhor, nesta noite. Faz chover. A semente da fé foi semeada, Senhor. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Eu vejo uma pequena nuvem. Cante com toda a sua alma nesta hora. A presença de Deus, ela está neste lugar. Este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de homem. Do tamanho da mão de um homem. Creia dessa forma. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover. Vai chover. Para Elias houve chuva. E Deus vai ministrar ao seu coração nesta noite um sinal de que Ele está no controle de tudo que está acontecendo na sua vida. Espírito Santo, ministra aos corações nesta hora. Aquilo que aconteceu nesse dia, que aconteceu nessa semana, e o teu servo, a tua serva, não se atentou que o Senhor está trabalhando. Vem com a tua bênção, Senhor. Venha com a tua bênção, Senhor. Vem com a tua bênção, Senhor. Vem com a tua bênção, Espírito Santo. Jesus virá. Jesus, age, Senhor, no seio da tua igreja. Então clame, então grite, então chame por Ele. Cante, vai chover. Vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover. Vai chover, Senhor. Vai chover. Vai chover, Senhor. Vai chover sobre as famílias aqui nesta noite. Vai chover sobre a vida dos filhos.
Faz chover sobre a vida dos esposos. Faz chover sobre a vida das esposas. Faz chover sobre a vida dos obreiros. Faz chover sobre a vida dos diáconos. Faz chover sobre a vida dos levitas nesta noite. Faz chover sobre a vida da tua igreja, Senhor. Nós estamos clamando, nós estamos orando ao Senhor. Espírito Santo, nós cremos, ó Deus, que quando nós semeamos fé, quando nós damos um passo de atitude diante da tua presença, nós colheremos os grandes milagres que o Senhor tem preparado para nós, porque nós somos amados teus, nós fomos gerados para a tua glória, e o Senhor pagou um alto preço ali no Calvário, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E nesta hora, amados, eu quero desafiar a você que está aqui. Nós estamos no 7º elo desta campanha, e talvez você veio aqui durante todos os elos e chorou diante da presença do Senhor, e pediu ao Senhor para vir com a intervenção dEle sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus relacionamentos, sobre a sua vida de maneira especial, onde você tem se relacionado, pai com filho, filho com pai, mãe com filho, esposa com cônjuge, lá no seu trabalho, seja onde for, e você tem enfrentado dificuldades, e você nesta noite entrou aqui, Senhor, fala comigo, e Deus está falando com você nesta noite, que Ele está dando um sinal de que a chuva virá sobre a sua vida. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar, nós vamos profetizar, e o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Eu quero desafiar você também, que porventura tem enfrentado dificuldades e adversidades na sua saúde. Você que tem passado por momentos de dificuldade, você tem procurado os médicos e não tem encontrado resposta. Você tem sentido muitas dores na sua coluna. Você tem sentido muitas dores nas suas juntas. Você tem sentido muitas dores na sua região abdominal. Você tem sofrido com enxaqueca terrível. Eu quero desafiar você, vem aqui à frente. Nós vamos orar e a chuva descerá sobre a sua vida. Deus, Ele está presente aqui nesta noite. A presença do Espírito Santo é real neste lugar. E eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, se você tem dormido à base de remédios e de calmantes, e você quer ser liberto dessa droga maldita, vem aqui na frente, nós vamos orar, e a partir de hoje você terá um sono tranquilo. Se você tem chorado amargamente, se você tem andado com o seu coração triste, se você tem andado deprimido, depressivo, tem pensado até mesmo em desistir de tudo, eu quero desafiar você, vem aqui na frente, nós vamos orar, e a libertação chegará sobre a sua vida e sobre a sua casa, e você sairá daqui sorridente, na certeza de que a chuva de Deus foi derramada sobre a sua vida nesta noite. Se você porventura adentrou este lugar e tem sido afligido por um pecado terrível e não tem tido forças para se libertar, eu quero desafiar você a vir aqui à frente. Nós vamos orar e os grilhões serão quebrados, as algemas serão despedaçadas, os demônios se manifestarão nesta noite, neste lugar, e o nome do Senhor será glorificado, porque haverá libertação. Venha. Vamos cantar mais um pouco, e nós vamos orar, e eu peço aos obreiros para estar ungindo os irmãos aqui agora, declarando a vitória do Senhor na vida deles. E continue orando. O segredo do sucesso é orar. Faça como Elias. Jesus, fala, Senhor, toca na minha vida, muda a minha história. Deus, Ele está presente nesta noite. Jesus virá. Ele virá sobre a sua vida. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Ah, haverá libertação. Deus está agindo neste lugar. Haverá chuva do céu sobre a sua vida. Vai chover. Creia. Clame, vai chover, aleluia.
Abras com portas Abre, Senhor. do céu, vai chover. Vai chover, Senhor. Vai chover. Continue orando. Deus, Ele está presente neste lugar. Abras com E nós vamos orar pela sua vida. do céu, E as comportas do céu serão abertas. E o milagre acontecerá para a glória e o louvor do nome de Jesus. vai chover. Deus, nós oramos pela vida dos teus filhos nesta hora. Nós queremos profetizar e declarar, ó Deus, que haverá chuva do céu sobre a vida dos teus servos. Espírito Santo de Deus, pedimos ao Senhor que toque, ó Deus. Toque com a tua mão poderosa na vida das tuas filhas e dos teus filhos que têm sofrido, ó Deus, com enfermidades na sua vida. Nós queremos profetizar a chuva do céu e a cura pelo poder do nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem amarrado, tudo aquilo que tem prendido, tudo aquilo que tem feito com que os teus filhos não possam avançar, não possam seguir a sua jornada de fé em fé, de vitória em vitória, eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que haverá libertação, que os grilhões serão quebrados e a vitória do Senhor será estabelecida. E esses corações serão soltos e sairão daqui nesta noite vibrantes diante da presença do Senhor, porque o Senhor tem prazer em trazer a cura e a libertação na vida dos teus servos. Oramos ao Senhor pelos empresários, pelos desempregados, pelos vendedores, pelos funcionários, pelos trabalhadores, pelo nosso país. Nós pedimos ao Senhor que faça chover, Senhor, nesta noite. Deus, abra a janela do céu, novas vendas, novos contratos, novas portas, promoções no emprego. Ó Deus, faça chover nesta noite, Senhor. Deus, casamentos que estão despedaçados, pessoas que estão pensando em desistir dos seus relacionamentos. Deus, faça chover nesta noite. Faça chover nesta noite, Senhor, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Faz chover nesta noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, trazendo a alegria ao coração dos teus filhos, trazendo a libertação, trazendo, ó Deus, tudo aquilo que fará com que eles possam prosseguir de maneira triunfante, crendo que o Senhor está neste lugar. Deus, nós declaramos a vitória do Senhor sobre o teu povo, e que os teus filhos e tuas filhas, ó Deus, possam crer, possa ter a certeza e a convicção de que a mão do Senhor está sobre a sua vida e sobre a sua casa, e que haverá chuva do céu e haverá milagre, e o nome do Senhor será glorificado, será exaltado. Aleluia. Faz chover, Senhor. Abra as comportas do céu. Vamos cantar com bastante alegria. E vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Presta atenção que eu vou te falar. Você vai voltar para o seu lugar, mas você não vai sentar. Vamos fazer um ato de fé agora. Volta para o seu lugar, sem sentar. Volta para o seu lugar, em nome de Jesus. Os obreiros com o envelope na mão. Deixa eu falar para você, a oferta que você vai entregar hoje. A oferta que você vai entregar hoje, presta atenção. Você vai entregar nesse envelope aqui. Você vai levantar sua mão, você não está com o envelope, e o obreiro vai te entregar. Não senta, hein? Não senta. Só se você estiver muito cansado. Presta atenção no que eu vou te falar. Os dízimos você vai entregar, colocar no gasofilaço. E a sua oferta você vai semear aqui com fé. Amém? Entenderam? A oferta você pode dobrar o envelope e colocar aqui. Presta atenção no que eu vou te falar. O texto diz que Elias encheu quantas talhas de água? Quantas talhas? 12 talhas. 12 talhas. Fala para a pessoa do seu lado assim: o que eles tinham de mais importante, Elias ofereceu a Deus. 3 anos e meio sem chuva. Mas quando Elias derramou aquela água sobre o holocausto,
Quando Elias ofereceu toda aquela água a Deus, os incrédulos diziam: esse cara é louco, vamos matar esse cara. Ele tinha certeza que Deus faria o milagre. Diga comigo assim: quando eu entrego o melhor da minha vida para Deus, Ele entrega o melhor dele para mim. Você crê? Você crê que Deus nessa noite pode entregar o melhor dele para você? Você só precisa crer e ter fé. Isso é fé, é ter fé, é crer. Entrega agora com fé: Senhor, eu creio que eu vou entregar com fé. O Senhor vai multiplicar na minha vida. Diga assim: já ouço barulho de chuva. Aleluia! Você já pode ouvir o barulho do milagre, daquilo que Deus vai fazer na sua vida e na sua casa. Creia, querido. Você só tem que crer. Vamos lá, com fé. Você vai semear com fé aqui, crendo, hein? Aleluia. Por que vocês pararam, gente? Era direto. Meu Deus. Vamos lá, hein? Aleluia! Creia no milagre de Deus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal, diga, que a sua chuva vai descer. Profetiza, querido, Eu vejo profetiza. uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal, que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu, Diga! e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Aleluia! Se pedimos, se pedimos. Cante. Você tem que cantar com fé. Vamos lá então, ó, vamos lá. Se pedirmos, Jesus virá como chuva e descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Diga! Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Olha pra mim. O que você está vendo lá, menino? Eu estou vendo uma nuvem do tamanho da palma de uma mão. Eu estou vendo uma semente. Ei, chega. Não precisa mais nada, porque Deus já deu sinal de que chuva virão sobre nós. Essa campanha é um sinal de Deus de que Ele vai te abençoar. Essa campanha é um sinal de Deus que aquilo que você está semeando você vai colher em nome de Jesus. Enquanto eles cantam, você vai sair com fé. E nós vamos fazer uma roda ali, ó, em volta dos frutos ali. E nós vamos profetizar o milagre de Deus na nossa vida. Amém? Olha só, tem uma coisa só que separa semeadura e colheita. É o tempo. Mas nós vamos profetizar hoje que nós vamos semear e nós vamos colher lá, pela fé em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal, que a tua chuva vai descer.
Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, abra as comportas do céu e vai chover, vai chover, abra as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus irá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover. Aleluia. Vai chover. Presta atenção, queridos. Nós vamos fazer um ato de fé aqui, nesse momento. Você lembra que aquela mulher falou? Se eu simplesmente tocar na orla do vestido dele, eu serei curada. Diga comigo assim: Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Você precisa simplesmente ter fé. Você tem que crer que quando você experimentar esse fruto aqui, você, pela fé, você vai estar experimentando o seu milagre, amém? E Deus vai te direcionar depois. Depois você vai pegar uma uva dessa aqui e você vai levar para alguém. De repente uma pessoa endemoniada que você conhece, uma pessoa doente, está no hospital, e você vai dizer assim: pela fé você vai experimentar o seu milagre, amém? Você crê nisso? Tá, Cláudio? Amém? Glória a Deus. Hoje tem o mistério do alimento aqui, né? O culto almoço com Deus também teve um momento de alimento aqui. Deus está nos alimentando pela fé. Não foi nada combinado, né? Não tinha nada combinado. Nós fizemos também, nem sabíamos que tínhamos hoje. Na hora do almoço teve almoço aqui também. Ou seja, Deus está alimentando a nossa fé. Feche teus olhos agora. Comece a tocar agora no seu milagre. Dá para você enxergar já o milagre na sua mão. Dá para você ver o que você está pedindo já se concretizando. Quem sabe é uma cura. Comece a visualizar já, quem sabe o médico dizendo: ó, não estou vendo mais nada aqui, eu não sei aonde foi parar isso, estava aqui, não está mais. Deus já está operando. Se você agora entra com a fé, Deus patrocina a tua fé agora. Deus entra agora com a ação. Senhor, neste momento, Pai, estamos nós neste ato profético, Senhor, estamos aqui semeando fé, Senhor, e em nome de Jesus Cristo estamos colhendo milagre, Pai. Eu não sei, Senhor, qual é a área que alguém está orando agora, Senhor, se é quem sabe na vida sentimental, se é quem sabe na vida material, ou até mesmo na vida espiritual que teus filhos estão pedindo, Pai, se quem sabe algo dentro da sua casa, na saúde, ou ainda, Senhor, uma causa judicial, Pai, mas agora, Pai, através deste alimento, Senhor, nós estamos aqui nos alimentando, Senhor, de fé, e estamos saboreando o nosso milagre, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, Pai, que haja neste lugar agora o derramamento do Teu Espírito, Pai, o Teu Espírito esteja tomando, Senhor, este ato, Pai, glorificando o Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Você crê? Já deu aí? Vamos lá, hein? Aleluia. Em nome de Jesus. É fé. Aleluia.
Pode liberar? Pode sair do seu lugar, querido. Vem com fé aí. Em nome de Jesus. Vai chover, abra as comportas do céu.